teatro de Bocage, Bocage no teatro. O Bocage dramaturgo e tradutor de teatro entre o antigo regime e o novo século. Antes de ti, a poesia. Terá sido deste modo, ou por palavras de semelhante significado, que Bocage definiu para si próprio o rumo da sua vida. No dia 21 de dezembro de 1805 morreria, em Lisboa, Manuel Maria de Barbosa do Bocage, poeta inconformado, reconhecido boêmio e animador das mais diversas tertúlias poéticas, amante fervoroso, nem sempre correspondido, como atesta grande parte da sua obra, lírico, apaixonado e sarcástico na sua vida e produção artística. Legou-nos uma obra extensa, não apenas na poesia, âmbito em que se destaca sobremaneira, mas também na literatura dramática, quer através de traduções, quer de dramas originais. No rescaldo das comemorações dos 200 anos da primeira Constituição Portuguesa, 1822, será pertinente lembrar o contributo de Bocage e da sua obra poética em particular para o período histórico que, devido à chegada prematura da morte, aos 40 anos, não teve a oportunidade de testemunhar. Refiro-me ao período revolucionário de 1820 e ao conjunto de transformações que gerou nos campos da política, da sociedade e da cultura em Portugal. Para melhor entendermos o alcance desse contributo, será necessário revisitar os cafés, casas de pasto e botequins frequentados por Bocage, a par de tantos outros lisboetas inspirados pelas luzes e pelo fado popular que nesses espaços confraternizavam. A par das mais naturais razões históricas para o surgimento destes locais de convívio, principalmente com a ascensão de uma camada da sociedade, a burguesia, que não entrava nos salões da nobreza, estão as restrições impostas aos frequentadores dos teatros. Se num primeiro tempo os admiradores e patrocinadores das atrizes tinham acesso facilitado aos camarins, antes e ou após as funções, a interdição dessa prática, decretada pelo chefe das polícias do reino, Pina Manique, motivou a criação de alternativas fora dos teatros. O século XVIII sustentava uma sociedade de aparências de preconceitos e práticas sociais extremamente enclausuradas em regras que tinham como única função garantir a continuidade do status quo dominante, enquanto o mundo do teatro era por natureza mais permissivo, transgressor e progressista. Por outro lado, a movimentação de navios e do comércio marítimo em Lisboa trazia à capital um grande número de expatriados de muitas nacionalidades, a cujas necessidades de convívio os cafés davam resposta. Os primeiros situavam-se sobretudo no bairro Alto, onde se localizavam muitos dos espaços teatrais da capital, como o São Carlos e o Teatro do Salitre, entre outros. Os segundos, naturalmente, em Alcântara e em toda a zona junto ao Rio Tejo, onde os navios aportavam. Uns e outros cumpriam uma idêntica função: fazer circular as novas ideias e os novos ventos que sopravam sob a bandeira da igualdade, liberdade e fraternidade. A opção de Bocage, por um dos lados da barricada política e social, com imediatas repercussões na cultura que ocorreu nos anos da transição do século XVIII para o XIX, em que o nosso país veria implantar-se o romantismo e o liberalismo face ao antigo regime, é evidente. A sua renúncia ao arcadismo, as polémicas com os seus pares mais acomodados, a boêmia junto de camadas sociais marginais, desfavorecidas e progressistas, a sua filiação maçónica comprovada a partir do início dos anos 90 do século XVIII e a produção literária desse período, sobretudo dos últimos 15 anos da sua vida, testemunham uma intensa atividade, quer artística, quer de intervenção política. Bocage levou a poesia, até então confinada aos salões nobres, para os espaços de confraternização da burguesia progressista e de outros estratos sociais, sem voz até então na direção política do reino. Cafés, como o Nicola e mais tarde o Botequim das Parras, ambos no Chiado, entre outros, foram os lugares escolhidos para a sua ação política e, evidentemente, para os seus contemporâneos. A ação pública e política, aliás, controversa relativamente aos costumes da época. Era nesses cafés, em larga escala, que essas ações e movimentações sociais se sucediam.
ecoando os acontecimentos de outros lugares do mundo, onde maçons ou pedreiros livres, estrangeiros e estrangeirados, conviviam e faziam circular ideias, ideais e notícias vindas sobretudo da França e da América inglesa. Lugares de clandestinidade, luta política e, acima de tudo, de oposição ao regime obsoleto e decadente mantido pela nobreza e o seu braço direito, o Intendente-Geral da Polícia, Pina Manique. O teatro de Bocage, Bocage no teatro. O Bocage, dramaturgo e tradutor de teatro entre o antigo regime e o novo século.